turma do terceirão do Centro de Ensino Cônego Ribamar Carvalho, tudo bem com vocês? Espero que os estudos de vocês estejam em dias, espero que vocês estejam bastante empenhados em aprender, tá bem? Pessoal, eu estou aqui de volta para comentar com vocês sobre sais orgânicos novamente, mas dessa vez é por um motivo bastante interessante. Veja só, na aula passada eu apresentei esse slide para vocês como sendo alguns tipos de sais orgânicos, tá? Então eu mostrei para vocês os sais de ácido carboxílicos, e vocês já conhecem muito bem isso aqui, né? Nós temos um ácido orgânico reagindo com uma base inorgânica, formando o nosso sal de ácido carboxílico, que é um sal orgânico, tá bom? Bom, qual que é o problema aqui, pessoal? O problema está nesses dois exemplos que eu apresentei para vocês. Então eu falei que outro tipo de sal orgânico seria o sal de hidrazínio, e apresentei para vocês o sulfato de hidrazínio, que é este composto aqui. O outro exemplo foi como sendo sais orgânicos derivados de fosfinatos, e aí dei esse exemplo do hipofosfito de sódio. Tá legal? Bom, onde está o erro aqui, pessoal? Eu sei que vocês já analisaram isso e com certeza vocês já verificaram que isso aqui não pode prosperar quando a gente fala que este composto é um sal orgânico, tá? Bom, o hidrazínio, ele é derivado da hidrazina, tá? A hidrazina é esse composto onde nós temos um átomo de hidrogênio ligado por uma ligação simples em outro átomo de hidrogênio, e aí eles completam um composto com 4 átomos de hidrogênio. Bom, se eu ligo mais um átomo de H aqui, este nitrogênio aqui nesse caso, ele vai estar formando 3 ligações, né? 4 ligações, ou seja, uma a mais do que deveria fazer, e aí ele leva uma carga positiva. Então ele, nesse momento, ele passa a ser um íon, e aí ele pode participar de várias reações. Qual que é o problema aqui, pessoal? A hidrazina ou hidrazínio, eles são compostos inorgânicos, tá? Bom, se eles são compostos inorgânicos, então a reação dele com uma base só deve formar um composto orgânico e não um composto inorgânico. Um composto inorgânico e não um composto orgânico. Então, isso aqui não pode prosperar, pessoal. Então, apague da memória de vocês como sendo isso aqui um tipo de sal orgânico. Tudo bem? Não faz sentido algum isso aqui, o hidrazínio, ou na verdade o sal de hidrazínio ser um composto orgânico, tá legal? Qual que seria a possibilidade dele se tornar um composto orgânico? Se em vez de hidrogênio, em um dos átomos de oxigênio, em um dos átomos de nitrogênio, eu tivesse o CH3, tá? Então, se eu tiver aqui um CH3, por exemplo, ou qualquer radical alquila, né? Eu passo a ter um composto orgânico. E aí sim, se eu ligo aqui mais um átomo de hidrogênio, aqui passa a ter uma carga positiva, e aí eu posso usar esse derivado de hidrazina para formar um composto orgânico qualquer, por exemplo, reagindo aqui com uma base inorgânica, e eu poderia formar um sal orgânico. Tudo bem? Tudo bem? Isso aqui sim poderia ser válido. Este aqui, pessoal, não. Tudo bem? Então, por que isso aconteceu, pessoal? Eu acho que vale a pena comentar aqui. Isso aconteceu porque numa referência em que eu fui atrás, ele citava alguns sais de hidrazínio como sendo alguns compostos orgânicos, né, derivados deste sal de hidrazínio aqui. Mas qual que foi o problema aqui? Eu não verifiquei. Então o primeiro exemplo que eu peguei, eu coloquei aqui e não analisei. Então o erro foi não ter analisado, tá? Então isso acontece, não vai ser a última vez, né? Nem é a primeira, porém a gente tem que sempre estar reanalisando, e na medida que a gente encontrar um equívoco, a gente tem que se retratar e tentar encontrar uma solução para aquilo. Tudo bem, pessoal? Então fica aqui este alerta para vocês. O outro exemplo foi o fosfinato. Então veja só, nós temos aqui
o hipofosfito de sódio. Esse hipofosfito aqui, ele também é um composto inorgânico. Então, se isso aqui é um sal, esse sal é também inorgânico, tá? E não um composto orgânico. Então, isso aqui não deve prosperar. Tudo bem, pessoal? Apaguem, pessoal, da memória de vocês isso aqui como sendo composto orgânico, tá? Isso não faz sentido algum. Qual que seria a maneira disso aqui se tornar um composto orgânico? Se em vez de hidrogênio eu tivesse aqui radicais alquilas ou arila, né? Poderia ser aqui um anel benzênico, por exemplo. Aí sim eu teria um composto organo, né? Um composto orgânico, tá? E aqui, por exemplo, se tivesse um hidrogênio, aí sim eu poderia usar para participar de reações. Então aqui seria um exemplo, por exemplo, de um ácido dialquilfosfínico, né? Ou seja, esse ácido aqui é um composto orgânico agora, tudo bem? É um composto orgânico derivado de quem? Deste composto inorgânico aqui, tudo bem? Então agora ele passa a ser um composto orgânico. Então se eu tenho aqui uma base inorgânica, eu posso gerar um sal orgânico, tá legal? Isso não é o caso, não foi o caso de eu ter apresentado aqui para vocês. Então, por favor, apaguem da memória de vocês toda essa parte aqui, ou seja, não faz sentido o hipofosfito de sódio e o sal e o sulfato de hidrazinho serem compostos orgânicos, ou mais especificamente serem sais orgânicos, tá? Somente se eles tivessem alguma parte orgânica na sua estrutura química, a gente poderia considerar composto como sendo composto orgânico. Tudo bem? Bom, mas para complementar, para a gente não ficar apenas nos sais de ácidos carboxílicos, eu apresento aqui para vocês sais orgânicos derivados de ácido sulfônico, tá? Então são compostos que são derivados de outro tipo de ácido, não somente aquele de ácido carboxílico. E nós temos aqui três exemplos, tá? Como é que ficaria a nomenclatura desses compostos? Bom, ele seria basicamente aquilo que a gente viu para os sais de ácido carboxílicos, porém, em vez de eu ter aqui OAto, na verdade, OAto, eu vou passar a ter o sulfonato de nome do cátion, tá? Então é a mesma coisa, porém, em vez de OAto, a gente vai adicionar a palavra osulfonato, tudo bem? E como é que fica a aplicação dessa regra básica nesses três exemplos? Bom, o primeiro passo sempre é verificar a cadeia carbônica, o tamanho da cadeia carbônica, tá? Então nós temos aqui como um carbono, nós temos aqui 2 carbonos, portanto essa cadeia carbônica desse composto tem apenas 2 carbonos, né? Bom, se eu tenho 2 carbonos, como seria o meu prefixo aqui? Seria, obviamente, et, tá? Então eu teria aqui o prefixo et. Bom, o infixo diz respeito ao tipo de ligação. Como eu não tenho nenhuma insaturação, nós temos aqui um composto saturado, né? Então o infixo aqui seria AN, né? N. Então nós teríamos aqui já a formação da palavra etano. Bom, aqui bastaria a gente adicionar o osulfonato de e verificar qual que seria o nosso cátion. Nesse caso aqui, o nosso cátion é o sódio, tá? Então esse composto aqui seria etanosulfonato de sódio. Seria esta palavra aqui, etanosulfonato de sódio. Aqui tem um A mais, tá? Bom, no segundo exemplo, nós temos aqui uma cadeia carbônica um pouco maior. Então sempre a gente deve numerar a cadeia carbônica e sempre partindo do grupo onde o carbono está ligado, tá? Então nós temos aqui o grupo sulfonato ligado a este carbono, então a gente deve partir desse carbono aqui, pois este grupo aqui ele tem que estar ligado ao menor número possível, tá? Então nós temos aqui 4 átomos de carbono, portanto o nosso prefixo é but. Então nós temos aqui o but. Temos apenas ligações simples, portanto o infixo também é AN. A gente acrescenta o osulfonato como sendo parte da nomenclatura. D, verifica quem é o cátion agora.
Então, nesse caso aqui, o cátion é o potássio, tá? Então, colocamos aqui potássio. E aí, ficaria botano sulfonato de potássio. Basta a gente somar as palavras ou juntar as palavras aqui. Bom, nós temos aqui agora um composto orgânico, um sal orgânico, que ele tem um grupo arila, né, que seria um anel benzênico ou um grupo aromático aqui, em vez de um radical alquila, como nesses dois primeiros casos aqui, tá? Bom, quando a gente tem um radical arila, a nomenclatura ela foge um pouquinho dessa regra aqui, desse prefixo que diz respeito à quantidade de carbono. Então, nesse caso aqui, neste caso aqui do anel aromático, o nosso prefixo, ele vai passar a ser o nome daquele radical que está ligado ao grupo sulfonato, tá? Neste caso é um benzeno, então basta a gente colocar o prefixo como sendo o benzeno, tá? E aí o infixo, ele nesse caso aqui a gente não vai atribuir, né? Apenas o prefixo que é relativo ao radical arila que está ligado ao grupo sulfonato, tá? E aí a gente vai colocar a palavra o sulfonato de verificar quem é o cátion que está ligando aqui. Nesse caso aqui é o lítio, né? O átomo de lítio. E aí ficaria benzeno sulfonato de lítio. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, resumindo, a gente apaga da memória aquilo que a gente falou na aula passada sobre aqueles dois ridículos exemplos que eu apresentei, e a gente passa a adicionar na nossa lista de sais orgânicos os sais que são derivados de ácido sulfônico. Tá legal? Como atividade, eu estou apresentando aqui dois exemplos para vocês, dois exercícios, na verdade. No primeiro, vocês vão me dar a nomenclatura desses dois ácidos desses dois sais derivados de ácidos sulfônicos, tá? Letra A e letra B. E no segundo, eu peço que vocês, em vez de dar o nome, vocês vão dar a estrutura química dos sais orgânicos a partir dos nomes, tá? Então aqui eu tenho na letra A o pentano 3 sulfonato de prata e o butano 2 sulfonato de potássio, tá? Então vocês vão, a partir do nome, vocês vão me dar a estrutura. Quando vocês vão apresentar isso aqui? Até às 17 horas de hoje, tá? Na verdade, até às 17 horas do dia em que essa aula for apresentada para vocês, certo? E vocês vão entregar essa atividade no e-mail da turma, que vocês já sabem qual que é, tá? atomistica@hotmail.com.br. Tudo bem? Para finalizar essa aula, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês do Bruce Lee. Isso mesmo, Bruce Lee não foi nenhum químico, mas ele deixou algumas frases interessantes, porque além de um bom lutador, ele era, na verdade, ele foi, né, um grande filósofo, tá? Ele foi formado em filosofia e ele tinha uns pensamentos interessantes. Nessa frase ele diz o seguinte: não se coloque dentro de uma forma, se adapte e construa sua própria, deixe-a expandir como a água. Se colocarmos a água num copo, ela se torna um copo. Se você colocar a água numa garrafa, ela se torna garrafa. A água pode fluir ou pode colidir. Seja a água, meu amigo. Bom, aqui eu entendo que Bruce Lee quer deixar a mensagem do seguinte, né? Não aceite as coisas como elas são. Você deve tomar, principalmente, você deve ter a atitude de tomar a responsabilidade para si, ou seja, você deve tomar as rédeas do seu futuro. Neste caso, vocês devem assumir a responsabilidade e seguir em frente, tá? Então, tudo aquilo que vocês quiserem ser, vocês podem ser. Basta não se deixar levar pelas coisas como elas são. Vocês têm que fazer a transformação, e assim vocês vão alcançar muita coisa boa no futuro. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.